Não é uma legião, você é o chefe? Então, vai afundando cada vez mais. Vai afundando cada vez mais. Não te interessa. Tem um mês pesado, coloca as duas mãos pra trás agora. Agora eu vou tirar você desse corpo. Vou te mandar lá pra cima. Não, vou te mandar lá pra cima. E coloca um terceiro olho. Talvez você até mesmo permita uma risada maligna. Coloca as duas mãos pra trás. Coloca as duas mãos pra trás. E esse corpo vai ser totalmente empoderado. Agora! Lá pra cima. Sai! Eles estão dentro da nossa mente. Não existe demônio agora. 3, 2, 1. Vem esperar pro mato. 3, 2, 1. Levanta aqui. Esqueceu completamente. Levanta aqui. Lembra teu nome? Cara, não grita. Tô do seu lado. E outro, não toca em mim não, que eu não te dou essa liberdade. Viu? Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, de volta com o tema Quem são os demônios da Bíblia? Esta é a 8ª parte. Sejam todos bem-vindos. Quero receber todos os irmãos de braços abertos. Este é o canal que passa o conhecimento do conjunto de livros que contém a palavra de Deus, onde Deus usou vários e vários homens para fazer ali a história, literalmente. Então nós voltamos com o tema de volta. Eu fiz os últimos 2 vídeos com quase 1 hora, outro de 1 hora. Eu não quero ser muito cansativo agora daqui para frente, porque esta aqui vai ser a penúltima parte. Nós vamos concluir com a 9ª parte. E eu quero ser breve, fazer uma conclusão sábia, básica, daquilo que nós estamos aprendendo aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Então nós estamos passando conhecimento dos livros chamados apócrifos, que eles deram o nome de apócrifos. Estamos passando conhecimento do livro chamado canônicos, que eles deram o nome de canônicos. E nós estamos aqui juntos para somar essas verdades relativas, porque cada um tem uma verdade que não é absoluta, é uma verdade pessoal, de cada um de nós. Então, nós estamos se aprofundando aqui um pouquinho sobre quem são os demônios da Bíblia. Coloquei esse vídeo para que os irmãos entendam um pouquinho, porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre a hipnose. Vamos tratar um pouquinho sobre a hipnose, falar um pouquinho das nossas experiências com estes exorcistas, também experiências com os demônios verdadeiros da Bíblia. Vamos falar um pouquinho de hipnoses, vamos falar um pouquinho de demônios, dos espíritos gigantes, que nós já aprendemos na primeira parte. Nós paramos falando sobre o gadareno. O gadareno, nós aprendemos que o espírito do homem de Gadara não estava alterado, não estava ativo, como estão ensinando aí, e que realmente dentro daquele espírito humano do homem de Gadara, ali habitava, ali estava materializado naquele corpo também os daimons, os demônios, porque nós temos que entender que os Elohims, os deuses, você pode estar vendo a primeira parte, os Elohims, eles não estão no atemporal.
eles procuram corpos para assim estarem. Quando eles habitam dentro dos corpos, ele habita tanto no espírito humano e eles habitam também na matéria humana, que é o corpo do homem, que é o nosso corpo. Os irmãos estão entendendo? Então eu quero que os irmãos prestem bem atenção que nada é de fora, eles não vêm de fora. Eles não estão aqui nesse atemporal aqui em cima. Eles não estão, eles estão dentro da própria criação, porque assim eles foram feitos dentro da própria criação, dentro da própria matéria. Por isso que eles confundem o demônio Kairos, eles colocam um monte de coisa do espírito do homem, do espírito alterado, mas não, nós estamos mostrando quem são os demônios da Bíblia. Os irmãos podem estar vendo na primeira parte que eu ensinei o que realmente é os espíritos dos demônios. Os espíritos chamados imundos, na tradução de João Ferreira de Almeida, chamados espíritos de enfermidade, na tradução de João Ferreira de Almeida. E eu mostrei várias passagens para os queridos irmãos, que realmente ali estava o Gadara, o homem de Gadara, era uma cidade fenícia, uma cidade grega, romana ali, e ali estava aquele homem possuído, não pelo seu próprio espírito, mas dentro do seu espírito habitava sim os espíritos dos gigantes. Por isso, nós mostramos a vocês aqui, estamos ensinando que um homem com espírito de loucura, quando nós falamos espírito de loucura, não falamos de espírito invisível, imaterial, falamos de sentimentos, de almas, problema nos sentimentos, na psique dos homens. Então, eu estou ensinando que os daimons, eles habitam dentro da própria matéria, eles já estão ali, porque eles foram feitos assim, para que quando o homem escolher pela liberdade o mal, eles já estão prontos para praticar também o mal com aquele homem e com aquela mulher. Eu coloquei esse vídeo mostrando a vocês que 50% das pessoas que participam dos cultos litúrgicos, chamados cultos evangélicos, pentecostais, neopentecostais, essas pessoas que chegam ali naquele lugar para pedir uma ajuda, falando uma ajuda espiritual, uma ajuda do bem, uma ajuda do Criador, do Espírito do Criador, eles chegam totalmente acabados, com problema na vida conjugal, com problema na vida sentimental, financeira, familiar. Chegam cheios de problemas, angustiado, triste, muitas vezes com a depressão, muitas vezes com as doenças físicas comuns no corpo, e eles vão procurar ajuda, vão procurar o Criador. Porém, quando eles vão procurar o Criador, eles encontram a matéria do homem que está ali praticando o mal, chamando aquele mal que a pessoa já está ali, o mal já está ali dentro. Então aquele mal, a pessoa já está chamando aquele mal, para aquele mal se manifestar. Então eu coloquei esse vídeo para mostrar a vocês que eles fazem as pessoas passarem por espíritos que têm nomes africanos, culturas africanas, asiáticas e aí por diante, várias culturas, e até mesmo pela Idade Média, eles fazem as pessoas passar pela Idade Média, daquele ser espiritual que eles criaram, que é um ser de cauda, de garfo, né? Que é um ser de roupa vermelha, que é um ser espiritual, que ali está. Eles dizem que o ser é que fez, é que incentivou, que
que entrou na mente, falou por intermédio da consciência humana. Porém, isto não é verdade. A Bíblia não mostra que nenhum ser espiritual, desde Adão, desde do livro de Gênesis, não mostra de forma alguma que o mal vinha através de um ser espiritual. Esses ensinamentos que vocês estão aprendendo aqui no YouTube, seja aqueles irmãos que ensinam a graça de Deus, aqueles irmãos que não ensinam a graça, que é do sistema religioso, os nossos queridos irmãos evangélicos, que eu respeito, que dizem, que ensinam, que afirmam categoricamente que este ser espiritual era o mal, era o próprio mal que o homem criou ou cria através da sua consciência. Cria espíritos com a sua própria consciência, com a sua própria carne, com a sua própria natureza humana. Porém, nós olhando a Bíblia, lendo a Bíblia com cautela, nós, no canal Yahushua Reina para Sempre, lendo e vendo as dualidades da Bíblia, do conjunto de livros, nós entendemos categoricamente que a matéria, a própria matéria, que é o mal. A matéria é o mal. Pasmem vocês. Essa é uma revelação do canal Yahushua Reina para Sempre, que toda a matéria é o mal. Se toda a matéria é o mal, podemos afirmar com todas as letras, sem medo de errar, sem achismo, que a matéria em si é o diabo. Eu vou vir com uma série mostrando a vocês quem é o diabo da Bíblia. Depois nós estamos mostrando quem foram os demônios, quem são os demônios. Então eu faço um convite a vocês, meus irmãos, para estar participando, compartilhando. Se gostar, se inscreva. Se tiver dúvidas, pergunte. Se desconcordar, dá o dislike. Se concordar, dá o joinha. É assim que Deus fez nós. Nós estamos aqui nas plataformas digitais, não como os donos da verdade. Não como o dono da verdade. Também não quero que ninguém siga-me, a minha pessoa, nem o meu canal, mas que as pessoas se deleitem no conhecimento da palavra, das histórias bíblicas. Tá bom, meus amados? Tá dando algum probleminha aí, porque a memória do celular tá um pouco cheia, mas nós vamos fazer aqui rapidamente para nós já trazer uma conclusão nessa penúltima parte. Então eu coloquei o vídeo para que os irmãos possam estar meditando e vendo que a hipnose, a mesma existe, e eles dizem que os demônios que Jesus expulsou são estes de hoje, dos dias atuais, que estão dentro das igrejas chamadas evangélicas, até mesmo no cultos afros brasileiros. E a verdade não é. Os demônios foram e os Elohims, os espíritos dos gigantes que existiu na Cádia, que existiu na Mesopotâmia, antes do dilúvio, e depois os demônios que foram naturais, materializados através da semente que aqueles gigantes néfilis, depois do dilúvio, eles começaram a colocar semente de novo ali em Canaã, nas descendentes de Caim, nas mulheres, das filhas dos homens, é bem claro, capítulo 6 de Gênesis, e ali começou a relação sexual de novo, não como homem e mulher, feminino e masculino, mas as sementes, as práticas começaram a ser feitas por causa do quê? Da maldade. Então, quando nós falamos que a maldade,
é porque tem os Elohims, que é deuses que esperam a maldade. E ali eles atuam para aqueles que são do mal, que é parte do mal, que é parte de Caim, que é parte da maldade, que pratica a maldade na matéria. Então a matéria, nós estamos falando que a matéria é todo o mal. E vou vir com uma série revelando para vocês, eu coloquei até ali na lousa, minha letra não é muito bonita, e nós vamos estar falando do corpo de Deus. Qual é o corpo de Deus? Quem foi Adão, quem foi Eva? Porque nós aqui no canal, Yahushua Reina para Sempre, não temos o Criador somente, unicamente, como só espírito, só imatéria. Como a Bíblia diz que Deus é espírito, ele é espírito. Sim, a palavra espírito é imatéria, então a imatéria é do bem. Nós lemos Deus, a imatéria é invisível, é o espírito chamado Santo de Deus, e que esse espírito é perfeito. Então, esse espírito do Criador, ele é do bem, da dualidade do bem, que conhece o bem, que faz o bem, o espírito. Por isso que nós somos sustentados pelo espírito. Nós no canal não acreditamos que Deus é só espírito, como é ensinado aí. Nós acreditamos que Deus também é matéria. Preste bem atenção. Eu, Fernando Pereira Batista, acredito que Deus também sempre foi matéria. E é matéria. E nós vamos aprender aqui no canal. Porque quando o apóstolo Paulo, os profetas, até o próprio Moisés, Adão, primeiro falar Adão, Eva, os profetas, os homens que participaram da história bíblica, eles revelam para nós, na história da Bíblia, que Deus também é matéria. Por isso, nós vamos revelar a vocês quem é o diabo da Bíblia. E vocês vão se surpreender, porque, como eu já falei, Deus não é só espírito. Deus também é a própria matéria. Se Deus é a matéria, se os atributos de bem e mal, de onisciente, onipresente, onipotente, esses atributos, que são vários, mostram que a onipresença de Deus está em todos os lugares. Está na terra, que é matéria. Deus criou os céus. A palavra no Codex, no original, é Deus criou a matéria. E Deus criou a imatéria, o céu. O céu é imatéria. E a terra é a matéria. Isso vocês entenderam? Então Deus tem um corpo que é material, e Deus tem um corpo que é espiritual, que é o seu espírito. Você está entendendo, amados? Então, eu coloquei aqui a hipnose. Falei para vocês que o gadareno, Jesus nunca expulsou espíritos chamados imundos, que está errado, ou espírito de enfermidade, que está errado, mas é espírito de gigantes, ou Elohims no plural. Nós estamos falando a vocês que jamais ele colocou a mão sobre a cabeça de alguém e fez isso aqui, essa hipnose, fazer as pessoas passarem por um demônio. Os exorcistas, eles sabem, eles têm aulas, eles têm escolas, eles praticam, eles estudam o que é uma hipnose. O que é fazer a pessoa passar por uma pombagira, fazer a pessoa passar por um Exu Caveira, fazer a pessoa passar por um Omulu,
e vários nomes de culturas, e vários deuses, principalmente no culto afro-brasileiro, Iaçã, e vários. Então eles fazem aquelas pessoas passarem, eles têm um ritual, têm uma cartilha em suas mãos, que eles estudam em portas fechadas. Isto existe. Eu não estou dizendo que tudo que acontece 100% são hipnose. São 50% hipnose e 50% é demônios mesmo. Porém, falando nos verdadeiros demônios, como eu estou falando, quem são os demônios da Bíblia, o pessoal que é do espiritismo científico e o pessoal que é do espiritismo chamado baixo, eles sabem que, não científico, o espiritismo científico, mas o espiritismo baixo, que é aqueles que praticam chamada obras de feitiçaria, que eles colocaram obra de feitiçaria, aqueles que querem fazer o mal com os próximos, fazer o mal, aqueles que é os comandantes, que é os líderes desse terreno, que é chamado Pai de Santo, que for líder, como um pastor, um padre, eles não permitem do espiritismo baixo, não o espiritismo científico, mas o baixo. Eu estou falando isso porque eu sei, eu já passei por isso, fui testemunha disso, então eu posso falar. Eles não permitem que aqueles que praticam aqueles cultos afros brasileiros, que é chamado de Quimbanda e Ubanda, porque a Ubanda eles buscam o bem e a Quimbanda eles buscam o mal. Então aqueles que estão na Quimbanda não permitem, não querem que os seus adeptos, que os seus seguidores busquem esse mal. Qual é o mal, Fernando? Aquele mal de pedir a morte de uma pessoa por vingança, pedir a morte do seu próximo, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai. Porque quando eles pedem a morte de uma pessoa, eles pedem não aos demônios, que é chamado de pombagira, de chucaveira, eles pedem aos próprios daimon, que é os espíritos que existem. Eles existem. Eles estão dentro do ar temporal. Então, você está entendendo, meu amado? Então, o espiritismo baixo, não o espiritismo científico, que é mais ligado ao Allan Kardec, eles não permitem. Por isso que a Ubanda busca, eles dizem, nós fazemos o bem. Por isso nós estamos na cabala do bem. Nós estamos fazendo bem. Nós não faz mal aqui. E eles buscam mesmo, por mais de uma forma errada com deuses, com idolatria, mas eles estão ali buscando o bem. Aqueles que buscam o mal, aí eles não aceitam. Por isso que não cabe a mim, não cabe a vocês, principalmente os irmãos aí que 100% é carne, não cabe a mim julgar, falar, olha, porque tudo para eles é tudo do mal, né? Eles estão ali batendo tambor, porque macumbaria é aquele que bate tambor. E para os evangélicos, ali está o demônio ser espiritual, que nós não acreditamos aqui. Por um tempo atrás eu acreditava, mas eu rejeitei porque eu vi que não tem base bíblica, e nem antes da Bíblia e nem depois da Bíblia não existe base bíblica para um ser espiritual na Bíblia, e nem antes da Bíblia também. O ser espiritual que existe, que é o único, que é absoluto, é somente o Criador. Ele é espírito, como já falei, e ele também é matéria, como eu já ensinei, que eu vou estar vindo com a série Quem é o Diabo da Bíblia. Então nós estamos falando isso porque eu, quando era criança, uma certa vez eu morei com minha tia, ela gostava muito da Quimbanda.
Porque ela buscava o quê? Ela buscava os bens materiais. E teve muitas vezes que eu era criança e eu ia para esses cultos afros brasileiros. E eu via as manifestações que eles buscavam ali o bem. Mas quando ali o pai de santo ouvia alguém falando que queria a morte de alguém, até hoje eu me lembro, eles se rejeitavam. Eles rejeitavam. E a gente vai vendo, descobrindo aqui nas revelações do canal Yahushua Reina para Sempre, que o ocultismo, que o dualismo é que busca o mal. O dualismo é o Deus do mal, que eles acreditam, que eles inventaram, e muitos queridos irmãos evangélicos acreditam em um Deus do mal, porque quando eles acreditam num ser espiritual chamado, título, adjetivo, Satanás, como uma personalidade, não como, até mesmo sem corpo, sem nada, mas como um ser ativo que é inimigo do Criador, isso é chamado de dualismo. Então isso aqui nós não aceitamos, não acredito, e isto está errado. Isto é uma mentira, que existiu um ser espiritual, seja ele que caiu do céu, se rebelou contra o Criador, seja ele inventado na Idade Média, com roupa, com chifre, com tridente, ou seja ele também criado pelos homens, que foi Adão, que foi Eva. Isto é equívoco, não está nas Escrituras. O que a Bíblia mostra é um diabo material. Nas Escrituras, a Bíblia mostra um ego humano, a Bíblia mostra um espírito humano, e a Bíblia mostra um espírito absoluto. A Bíblia mostra matéria e a Bíblia mostra imatéria. É isso que a Bíblia mostra. É isso que as 13 cartas do 14 do apóstolo Paulo, aos 4 evangelhos, o livro da criação de Gênesis, chamado Torá, os 5 primeiros livros da lei. Então nós aqui não acreditamos nestes ensinos que o Criador é um e tem outro Criador que é o avesso dele. E o mais complicado disso é que esse avesso que muitos ensinam, até mesmo evangélicos, queridos irmãos evangélicos, que esse avesso saiu da essência dele e que o próprio judaísmo diz que esse mal que saiu dele é que ele permite que esse mal não tenha, esse espírito não tem liberdade, faz tudo o que ele quer. Então é uma brincadeira, parece uma brincadeira de xadrez, né? Isso não é verdade. Deus não permite nada e Deus não autoriza nada, porque Deus não é um Deus robô. Ele não é um Deus robô, ele é espírito e é matéria. Porque muitos acham que Deus fez Adão e Eva como aqueles joguinhos das crianças, né? Bota aquelas pilinhas lá, aquelas 2 pilinhas, bota lá no ursinho, aí o ursinho ou a boneca vai começar a falar palavras e vai ficar só repetindo aquelas palavras, falando o próprio nome da boneca, repetindo as mesmas coisas. A rodinha vai para lá, volta para cá, vai para lá, volta para cá, sem espírito, né? Então eles entendem que Deus criou Adão e Eva só com o bem. Eles eram do bem, eles eram só do bem. E que eles acham que lá não tinha astúcia, eles acham que o culpado foi o próprio Adão, o culpado foi a própria Eva. E aí um dia eu perguntei, quem é o culpado lá da consciência do Éden, que é metáfora para a consciência? Que eles dizem que é 3 árvores, outros dizem 2 árvores, outros dizem lugar só físico literal. E aí eu perguntei, quem é o culpado? Adão? Eva? Quem é o culpado? Não do pecado, porque pecado não existiu, mas
da consciência, deles conhecer o mal, de conhecer na consciência o mal, sair da inocência. Quem é culpado? Foi Adão? Culpado é o Adão? Culpado é a serpente? O culpado é a Eva? Ou o culpado é o Criador? E aí as pessoas se faz outra pergunta: qual é a origem do mal? E eles não conseguem explicar para você. Eles dizem que a origem do mal foi Adão e Eva. Outros, a serpente. Então, como que se Adão e Eva é o culpado ou a serpente é a culpada, Adão culpado, ou a serpente culpada, ou a Eva culpada, eles tiram o Criador da culpa. Eles isolam o Criador, porque o Criador é perfeito. O Criador, ele é perfeito, ele é santo. Sim, ele é santo no Espírito. No Espírito ele é santo. Ele é perfeito, porque ele passou pelo caos. Mas na matéria, Deus não é perfeito. Então eu vou vir com essa série mostrando a vocês, para vocês entenderem. E aí eu fiz a pergunta: mas se Adão é o culpado, ou a serpente, ou a Eva? Aí eu perguntei: mas quem criou a serpente? As pessoas respondem: foi Deus. De todos os animais do campo que Deus tinha criado, feito, e todas as criações, Deus criou a serpente, que era mais esperta, era mais sagaz, de que todas as criações que Deus fez, material, todas. Mas quem criou Eva? Foi Deus. Mas quem criou Adão? Foi Deus. Mas se Deus criou Adão, Eva e a serpente, quem é o culpado, abençoado? Ou você vai ficar protegendo o Criador, santificando o Criador? Eu voltarei com a última parte, terminando de ler versículo 14. Versículo 14 de Marcos capítulo 5, até o versículo de número 20. Não perca essa série. Não perca a série que vai vir. Vocês vão aprender ali, com as letras meio bagunçadinhas, um português fraco do Fernando, porque eu estou aqui aprendendo. A gente não fala nem um português Brasil correto. Imagina como a gente vai falar o grego, como é que vai falar o hebraico, que se perdeu com o tempo. Nós em português Brasil temos que aprender primeiro o português Brasil, para depois falar inglês. Então nós erramos nas palavras, mas estamos aqui aprendendo com os irmãos. Os irmãos aprendem comigo e eu aprendo com os irmãos. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, que passa o conhecimento das Escrituras e que a verdade absoluta não está com o Fernando, mas está com o Criador, o Espírito dele. Tá bom, amado? E voltaremos com a última parte. Quem são os demônios da Bíblia? Ficou aí para vocês a hipnose daqueles que são exorcistas, que dizem, que mentem, que enganam, dizendo que aqui é os espíritos do gigante, que é os anjos, o ser espiritual, o diabo espiritual que caiu do céu, o Lúcifer, o capiroto. E não é. Eles brincam com as vidas dos nossos queridos irmãos que estão com problemas na vida. Brincam com sentimentos. E isso o Criador não aceita. Tô indo. Um abraço a todos.